E aí pessoal, tudo beleza? Eu estou aqui para falar sobre casamento. Sim, eu irei falar sobre esse laço sagrado que une duas pessoas até que a morte os separe. Ou até bem antes disso, na maioria das vezes, mas isso não vem ao caso. O que interessa é que o morcegão, nosso querido Bruce Wayne, enfim, pediu a mulher gato, a Selina Kyle, em casamento há alguns meses atrás nos quadrinhos. Depois de algumas edições esperando a resposta, ela enfim aceitou. Tá tudo se encaminhando pro Batman se casar daqui no futuro, nos quadrinhos. Então isso deu a ideia de fazer aqui um top 5 com os principais casamentos dos quadrinhos até hoje. Então, você já sabe o esquema. Deixa seu like aí, se inscreve se não for inscrito ainda, põe o sininho pra tocar e bora aí acompanhar os principais casamentos do mundo dos quadrinhos, galera. Para começar com tudo, para começar com o pé direito mesmo, óbvio que a gente tem que falar do primeiro grande casamento da história da Marvel. Eu estou falando do casamento do Reed Richards com a Susan Storm, ou do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível, como são mais conhecidos esses dois integrantes do grande Quarteto Fantástico. Essa história foi publicada nas páginas de Fantastic Four Annual número 3 de 1965 e foi escrita pelo Stan Lee e tem a arte do rei, do grande Jack Kirby, maravilhoso como sempre. Tem participações de vários heróis, vários vilões e óbvio que o Dr. Doom, o Doutor Destino, fazendo de tudo para acabar com o casamento dos seus inimigos, para estragar a festa. Mas ele é completamente mal sucedido porque o casamento aconteceu sim, foi a maior festança. E a gente, no finalzinho, teve a participação ilustre dos próprios criadores do Quarteto Fantástico, do Stan Lee e do Jack Kirby, mostrando que o Stan Lee tinha há muito tempo já essa mania de fazer pontas nas produções da editora. Ele que hoje em dia aparece, faz uma pontinha em tudo quanto é filme da Marvel, tá aí fazendo uma ponta nessa história mais do que especial, galera. Em quarto lugar, a gente tem o casamento da Jean Grey com o Scott Summers da Fênix com o Ciclope, que aconteceu nas páginas da edição número 30 de X-Men volume 2 de 1994. Esse casamento era aguardado pelos fãs dos personagens há muito tempo. Muita coisa aconteceu para que os personagens enfim chegassem ao altar. A Jean Grey já tinha morrido, o Ciclope tinha se casado com uma mulher que era igualzinha a ela, daí a Jean Grey ressuscitou, o Ciclope largou a família dele, daí ele descobriu que a mulher com quem ele tinha se casado na verdade era uma clone da Jean Grey, uma enrolação, uma zona. Enfim, a cronologia dos X-Men sempre foi zoada, galera, não é de hoje isso. Sempre muita confusão e tudo mais, mas os personagens enfim se casaram, só que não foi um casamento dos mais felizes, por assim dizer. Teve muitos problemas, muita turbulência nesse casamento, traições psíquicas, tudo mais, e daí a Jean Grey morreu de novo e acabou de vez. Esse casamento é mais marcado pelas confusões do que por qualquer outra coisa, galera. Em terceiro lugar, veja só minha gente, a gente tem o morcegão, o Batman. Sim, o Bruce Wayne já foi casado nos quadrinhos. Em DC Special Series Volume 1, número 15, o personagem se casou com a Talia al Ghul, a filha do Ra's al Ghul. Claro que esse casamento não foi muito bem consensual, por assim dizer. O Batman estava desacordado, foi capturado pelos capangas do Ra's al Ghul. Quando ele acordou, já estava o Ra's al Ghul, cabeça do demônio ali, dizendo que ele estava casado com a Talia, porque na cultura deles basta o consentimento da noiva e do pai da noiva, ou seja, o morcegão estava ali numa enrascada, tudo mais. Ele durante muito tempo não considerou válida essa cerimônia, a própria DC fez questão de esquecer isso, até que em meados dos anos 80 a gente teve a história Filho do Demônio que retomou essa ideia. A gente tem o Batman enfim consumando a sua união com a Talia al Ghul, e disso viria o pequeno Damian Wayne, que em 2006 seria reapresentado pelo Grant Morrison, o filho do Batman e futuro Robin. Em segundo lugar, a gente tem aquele que é, sem sombra de dúvidas, o casamento mais polêmico dos quadrinhos. É óbvio que eu estou falando do casamento do Peter Parker, o Homem-Aranha, com a sua amada Mary Jane, que ocorreu nas páginas de Amazing Spider-Man Annual número 21 de 1987. E por que esse casamento é tão polêmico assim? Muito simples, porque desde que ele aconteceu, a Marvel estava querendo acabar com ele.
para quem manda na Marvel, qualquer coisa que envelheça o Peter Parker, mesmo que seja só um pouquinho, é estritamente proibida. Então, no momento que o personagem se casou, eles pensaram, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer para acabar com esse casamento? Porque nenhum jovem vai se identificar com o Peter Parker casado, mas Deus, que coisa horrorosa, um jovem pensar em casamento, meu Deus do céu. Então eles fizeram de tudo, e quando eu digo de tudo, eu digo de tudo mesmo, para acabar com esse casamento ao longo dos anos. A gente teve a famigerada saga do clone dos anos 90, a gente teve uma suposta morte da Mary Jane, depois descobriram que ela estava viva, e enfim a gente chega na saga Um Dia a Mais, em que de todas as soluções possíveis para acabar com o casamento, eles escolhem a pior. Qual é? Um pacto com o demônio, sim, um pacto com o Satanás, minha gente, com o Mephisto. Eles podiam ter divorciado, o personagem, feito qualquer coisa, mas não, um pacto com o demônio. Joe Quesada, o idealizador dessa brilhante história, olha, pra você, eu bato palmas. Sensacional mesmo, você é um desgraçado, um lazarento, Joe Quesada. Vai pra aquele lugar. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, a gente tem o casamento do casal mais ilustre da história dos quadrinhos. Eu tô falando, lógico, do Superman com a sua querida Lois Lane. Esse casamento que estava há tempos para acontecer, enfim se concretizou nas páginas de Superman The Wedding Album, o álbum de casamento, publicado em 1996. É uma história bacana não só por mostrar esse grande evento, mas também por mostrar como a DC já teve um bom planejamento uma vez na vida. Eles sincronizaram o casamento dos personagens nos quadrinhos com o casamento dos personagens no seriado Lois e Clark, as novas aventuras do Superman. Uma coisa muito bacana, mostrando, como eu falei, que a DC já teve planejamento. Para quem acompanha as novidades do universo cinematográfico da DC, que toda semana a gente tem rumor, a gente tem confusão, enfim. Nessa época a DC sabia fazer as coisas, ela sabia o que estava fazendo, tinha planejamento e executava com perfeição. Então eles merecem os parabéns por essa história, por esse planejamento, e também porque esse é outro casamento que persiste até hoje. Inclusive os personagens têm um filho, o John Kent, que é o atual Superboy. Isso é muito bacana de se ver, galera. Como eu falo, ver os personagens progredindo é o que faz valer a pena acompanhar os quadrinhos. E é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse Top 5. Eu curti muito fazer. Vai ter mais coisas nesse sentido aí no futuro. A gente também vai ter outras novidades, muita coisa nova vindo por aí no canal. Então fiquem ligados, galera. Então é isso aí, um grande abraço a todos. Até a próxima e falou!